Graça e paz, igreja do avivamento. Quem crê que o Senhor está do seu lado, está com você, dá um glória a Deus aí. Você também que está em casa, glorifica ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Estamos aqui uma vez para louvar e exaltar o nome do Senhor, porque nós temos esse privilégio, né? E sempre será um privilégio. Nós temos a oportunidade de estar na casa do Senhor para louvar e exaltar o nome dEle. Porque muitos não têm essa oportunidade, né? Como eu falei, estamos orando para que as coisas se normalizem, mas até lá vamos fazer o que nós podemos fazer, da melhor maneira que podemos fazer, porque Deus, em qualquer situação, qualquer circunstância, sempre vai merecer o nosso melhor. Amém? Nós vamos tirar nossas primícias, dízimos e ofertas ao Senhor, né? E eu quero que você abra comigo aí o Salmo 112. Diz assim: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Prosperidade e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Amém. Queridos, uma das coisas que nós vamos acreditar, que toda pessoa que obedece ao Senhor e que teme ao Senhor, essa pessoa será uma pessoa feliz, será uma pessoa conquistadora. Eu falo sempre que o crente, o servo de Deus, não está imune a nada, né? Nós podemos passar por qualquer circunstância ou situação que qualquer uma pessoa nessa terra pode passar, tá? Como eu falei, existem coisas que nós plantamos e vamos colher. Se alguém plantar uma coisa ruim, ela vai colher uma coisa ruim. A lei da semeadura é algo que é universal, é para todos, certo? Seja pastor, apóstolo, um crente comum, uma pessoa, né, não convertida. Eu falo que o homem semear, isso ele vai colher. Mas existem coisas que são circunstanciais, né? Como eu falei, existem situações que muitas vezes acontecem, né, com a gente, que a gente não plantou. A gente vive, mas não plantou. Até, né, quando eu ministrei aqui sobre Caleb, falei isso, que Caleb, ele viveu o castigo do deserto 40 anos, sem merecer, porque na verdade, aquele castigo não era para ele, mas Deus o preservou, e fez dele, né, exatamente um exemplo de fé, de fortaleza, né, de alguém que crê no Senhor. Então tem coisas que nós podemos sim passar, né? Um crente pode passar algum tipo de necessidade, um crente pode ficar desempregado, né? O crente pode passar por privações, e talvez o crente nunca vai se enriquecer, né? Nunca vai ter tudo que ele deseja. Mas a Bíblia fala que o homem que teme ao Senhor, que obedece ao Senhor, esse homem será feliz, será abençoado na terra. Então, a bênção de Deus, ela transcende qualquer circunstância e qualquer situação. O princípio da fidelidade é que ele garante isso. Então, abrir mão disso é complicado. Para quem não tem o entendimento, para quem não sabe, tudo bem, né? Para quem tem a sua fé no dinheiro, né? A sua fé, sei lá, né, na sua inteligência, no que possui, é outra coisa. Mas nós temos que entender que a nossa provisão e a bênção que precisamos para sermos abençoados nessa terra, vem do Senhor. Vem através do cumprimento da palavra dele em nossas vidas. E é claro que, né, se Deus faz a parte dele, precisamos fazer a nossa, tá? E a nossa é um simples fato de ser fiel. O texto fala aqui que o homem que obedece ao Senhor, que tem prazer em seus mandamentos, a prosperidade e a riqueza, certo? Fará parte da sua casa. A sua descendência será abençoada na terra. E toda a justiça vai estar ao seu favor. Então, eu pergunto a você, uma pessoa que tem essa promessa, pode temer alguma coisa? Não. Só que é uma promessa que vai se cumprir de um contexto condicional. Nós chamamos de bênção consequente.
aquele que é fiel ao Senhor, aquele que tem prazer em obedecer os seus mandamentos. E nesse contexto, querido, tá? Nós temos que ser fiéis em tudo em nossas vidas, tá? A começar com primiciais, mas ofertar. Eu falo sempre que se a pessoa não for fiel a Deus em relação ao seu dinheiro, ele não será fiel, muitas vezes, né, com outras pessoas. É um negócio, eu li um livro, né, do pastor Jorge Linhares. Ele falou a respeito de um casal de noivos que chegou para ser aconselhado, né, para ele aconselhar e logo depois, né, realizar o casamento. E ele fez uma pergunta direta, né, isso está nos seus livros, né, se eu não me engano, o livro Bênção, Maldição, ou coisa assim. E ele perguntou diretamente ao casal, ao noivo, né, se você é dizimista, né, e tal, né? Eu não sou e tal. Aí ele falou para a noiva: não caso com esse homem não. Se ele não é fiel a Deus, será fiel a você? Quer dizer, eu estou falando aqui numa hipérbole, né? Claro que toda regra tem exceção, mas eu estou dizendo que às vezes o princípio é que estabelece as coisas. É como, por exemplo, alguém que vai casar com um homem que maltrata a mãe, automaticamente vai maltratar você também. Existem sinais nesse sentido. Eu lembro quando eu comecei o início do meu ministério, né, eu lidei com uma situação em que, né, uma discípula nossa, uma ovelha nossa, estava se relacionando com uma pessoa. Essa pessoa, um dia acho que deu um tapa nela, você falou assim: minha filha, se você está namorando, está noiva, ele te bateu, quando você casar, né, ele vai bater mais ainda em você. Então isso é um sinal. Então existem coisas que se estabelecem. Então um crente que é fiel, né, um crente que vive no princípio de Deus, não tem como Deus não abençoá-lo, mas também a recíproca é verdadeira. Se você não tem um coração livre para abençoar o reino de Deus, para obedecer a Deus, como é que você, né, vai fazer outras coisas? Vai que requerer de Deus outras coisas. Então, até falei hoje aqui de manhã, nosso culto de manhã, o que Deus olha é sempre a atitude do seu coração. Quem tem um coração bom, convertido e livre, não terá dificuldade de trazer primícia, dízimos e ofertas no altar do Senhor, porque sabemos que os recursos que você traz para a igreja, tá, é devolvido a você, né, para a manutenção dessa igreja, para que você seja abençoado, para que ela seja um instrumento para abençoar a sua vida e a sua casa. Então, é um investimento que tem um retorno extraordinário, porque ninguém pode pagar a bênção de unção, né, de uma palavra profética, de oração que move o mal sobre a sua vida e sobre a sua casa. Então, não é pagamento, é um princípio de entendimento. Por isso que aquele homem, né, ou a mulher que obedece ao Senhor, ele será feliz, será abençoado na terra. A sua descendência será abençoada na terra, e prosperidade e riqueza fará parte da sua casa e da sua vida. Então, queridos, você não precisa pedir a Deus me abençoa, basta apenas ser fiel, que a bênção no processo consequente, natural, chegará na sua vida, e você verá, porque eu acredito piamente que a bênção de Deus, ela é visível, ela é notável, ela é clara. Então, haverá uma diferença clara e absoluta daquele que é fiel e daquele que não é. Às vezes a gente fica muito ligado às questões materiais, né? Quando a gente fala, vou trazer primícias, ofertas, envolve a questão material, a questão do dinheiro, a gente pensa que a bênção de Deus sempre será na mesma medida de material, mas às vezes Deus pode nos dar uma bênção que dinheiro do mundo nenhum pode pagar. A verdade é essa, né? Um livramento de morte, né? Uma porta aberta, são coisas que não tem preço, não tem preço. Eu me lembro, né, há muitos anos atrás, no meio do nosso ministério, do meu ministério, eu tinha, né, na minha igreja, uma viúva, né, muito simples, né, mas pensa uma mulher abençoada, tá? E ela tinha um filho com problema mental, né, deficiência, né, mental. E naquela época, não estou falando de 30 anos atrás, né, parece que foi ontem, 30 anos atrás, e naquela época a coisa era muito mais complicada para poder, digamos assim, aposentar, né? Para aposentar, muito mais complicado.
ela tentou várias vezes e não conseguiu. Aí teve um ano que nós levantamos uma oferta, para nós batermos a primeira laje, né, do templo que nós estávamos construindo. E aquela mulher, movida por Deus, né, falou assim, olha pastor, né, Deus colocou no meu coração, além de dar meu dízimo, ela era fiel no dízimo, né, e na oferta, não tinha primícia naquela época, era fiel, uma coisa para ela, que ela ganhava e tal, estava lá, ela fazia trabalhos, né, lavava roupa, passava, né, e ganhava um salário mínimo, já era, né, ela já está na glória já. E aí, interessante, eu acho, né, talvez até não esteja, né, porque na época ela já passava mais de 60 anos, então já se passou aí mais de 30 e poucos anos. E aí o que acontece? Aquela mulher, né, a irmã Maria, ela pegou o 13º dela, o terceiro salário dela daquele ano, e depositou todo no altar, para ajudar, né, a gente bater a laje da igreja. Quando ela falou aquilo, eu fiquei meio assim, meu Jesus, né, como é que o senhor faz um negócio desse e tal? E aí, mas eu, né, mesmo naquela época eu não tinha a visão que eu tenho hoje, tá? Hoje está muito mais ampliada nesse contexto. Eu falei, bom, se Deus está fazendo, deixa Deus fazer, né? Eu não vou me meter nessa história não, né? Mas minha vontade foi assim, não, meu irmão, pelo amor de Jesus, não faz isso não, você tem suas necessidades e tal. Me deu vontade de falar isso, mas eu me calei, porque foi algo movido por Deus. Além dela, né, já ser dizimista, ofertante, ela fez isso. Queridos, isso foi no mês de dezembro, tá? Aí quando foi em janeiro, ela trabalhava para um advogado, ela lá e passava, né, a roupa da advogada, ela estava lá passando, né, a roupa e tal, e aí a advogada falou assim, ô Maria, seu filho já se aposentou? Não estou conseguindo, está difícil, está complicado e tal. Falou assim, traga os documentos dele. Queridos, exatamente 30 dias depois, o filho dela estava aposentado e recebendo, né, um salário mínimo do governo. Eu estou falando de 30 anos, e ele, né, quer dizer, só nesse período que eu estive lá, eu passei lá 6 anos, então ela ficou 5 anos recebendo, né, e por que aquela porta se abriu? Certo? Porque ela estabeleceu que o primeiro princípio é agradar a Deus, e quando agradamos a Deus, não tem como Deus não nos abençoar. Então não faça conta, querido, faça de coração, porque o que você semear, Deus vai estabelecer a bênção dele sobre a sua vida, porque Deus traz as coisas. Então o princípio aqui é do coração. Então faça, como Paulo diz, né, faça com alegria, porque Deus ama o que dá com alegria. Então com alegria, né, lembrando que se você, né, que é discípulo nosso, está nos acompanhando nas lives, né, pela internet, se você não tem a oportunidade de estar aqui, de passar e tragar sua primícia de oferta, você pode fazer transferências bancárias pelas contas da igreja, que, né, aparece aí também na transmissão, e já falei que o nosso Pix da igreja é o CNPJ da igreja, né, 03 205 989 0001, meu ao contrário, 68, tá certo? Mas não deixe de cumprir, certo? Esse privilégio de ser mantenedor do reino de Deus e da casa de Deus. Vamos ficar de pé, com a alegria, para trazer a primícia, dízimo e oferta ao Senhor. Vamos ficar de pé? Na autoridade que é no nome de Jesus, quero abençoar os teus filhos com prosperidade, com riqueza, com saúde, tudo que o Senhor tem para nós como forma, Deus, de nos abençoar por causa da nossa fidelidade. Nós queremos viver, nós queremos ter, porque sabemos que vem do Senhor. Que teus filhos possam estabelecer a cada dia esse princípio e viver nitidamente o cumprimento das promessas de Deus para aqueles que são fiéis e liberais ao Senhor. Que todo espírito de miséria, de pobreza, de falência, Deus, de tudo que não provém do Senhor, de doença, cai por terra em nome de Jesus. Que somente a prosperidade, as riquezas que venham do Senhor possa nos alcançar e se estabelecer em nossas vidas. E é no nome de Jesus que nós oramos. Se você crê, dê um glória a Deus e aplauda Jesus pela sua prosperidade. Aleluia. Poder sentar, queridos.
Abra comigo Gênesis capítulo 12. Eu estou desde manhã, falando sobre Abraão, Falei sobre Abraão hoje, de manhã, pela manhã, no culto da manhã, E vou falar também de Abraão agora à noite. O tema dessa palavra é o poder da renúncia. O poder da renúncia. O que a renúncia, promove? Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1, diz assim: E abençoarei, ora, o Senhor disse a Abraão, Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi logo com ele. E era Abrão, da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei essa terra. Edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera, e moveu-se ali para a montanha, a banda do oriente, de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois que caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. E Deus possa aplicar a sua palavra em nossos corações. Pedimos a tua bênção sobre nós, a tua graça, a tua unção, que essa palavra seja poderosa para estabelecer, Senhor, a bênção e o propósito de Deus em cada vida. Que tudo que vem através dessa palavra, como decreto do Senhor, possa se cumprir em nós. E é no nome de Jesus nós oramos. Se você crê, diga graças a Deus. Queridos, como eu falei, qual é o poder de uma renúncia? O interessante que Abraão, ele foi um homem de sacrifício, foi um homem de renúncias. Um homem que estabeleceu na sua vida o princípio claro que o mais importante sempre seria obedecer a Deus. Não importasse o tipo de sacrifício ou de renúncias que ele deveria fazer, sem se importar. E quando eu falo não sem se importar, não estou dizendo que ele não tinha um sentimento, certo? De ser provado a respeito disso. Mas a conclusão final dele, nós já conhecemos a história de Abraão, é que ele sempre iria atender aquilo que Deus estabeleceu. Nunca daria lugar, ou nunca deu lugar, certo? À sua vontade e ao seu querer. E nós entendemos que muitas vezes nós queremos servir a Deus, queremos fazer o melhor de Deus, mas nós olhamos sempre na perspectiva, certo? Das facilidades. E o evangelho de hoje é um evangelho que nós temos um Deus que sempre vai nos facilitar as coisas. Mas muitas vezes o caminho do Senhor, pode ser perfeito, mas é um caminho estreito, um caminho difícil, um caminho que muitos, quando o conhecem, não permanece nele, porque existe coisa que só vai acontecer em nossas vidas através de um princípio de renúncia. Jesus falou para os seus discípulos, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o princípio, E quem não negar a si mesmo não pode ser meu discípulo. Ou seja, Jesus foi taxativo em relação a isso. E nós estamos caminhando no evangelho em que as pessoas fazem exatamente o que querem, o que desejam, o que lhe aprove, o que está no seu coração. Isso não é, na verdade,
o propósito de Deus em nossas vidas. Claro que Deus quer fazer coisas extraordinárias, mas Deus não fará algumas coisas se outras ocupam o espaço que deveria ser dele, né? Não ocupa o espaço ou os contextos que deveria se mover. É como o princípio lá da pedra que estava no túmulo de Lázaro, né? Nós cantamos um canto que remove a nossa pedra, né? Mas apesar que eu não sou muito, eu acho que tem alguns erros teológicos em alguns hinos, que são, digamos assim, que não muda, né? Não muda a mensagem do cântico, né? Então, tem pastor que é muito, está errado, isso é uma besteira, tá? No geral, é um extraordinário, mas nesse contexto, não é Deus que remove a pedra, quem remove a pedra é o homem, né? É o homem que remove a pedra. Deus ressuscita, Deus faz um milagre, né? Mas quem remove a pedra é o homem. Muitas vezes nós somos impedidos de viver a ressurreição, impedidos de viver os milagres, porque insistimos, né, em tampar o túmulo com a pedra. E nesse processo, o poder de Deus não se manifesta. Mas Abraão foi justamente diferente. Abraão renunciou a algumas coisas, para chegar exatamente no nível que Deus queria que ele chegasse, para ele conquistar exatamente aquilo que Deus disse que queria conquistar, para que ele vivesse todas as promessas que Deus disse que iria se cumprir na vida dele. Então o processo foi bem claro para ele. Deus chama ele e estabelece. Então, que renúncias foi essas? A primeira, né, o Senhor fala com ele para ele deixar a sua terra e a sua parentela. Deixa a sua terra e a sua parentela. O interessante é que, né, às vezes são detalhes na Bíblia, né, o dos caldeus é tão, digamos assim, tão intrínseco, né, tão evidenciado, né, na Bíblia, que nós pensamos que Abraão, no chamado de Deus, saiu de Ur dos Caldeus, mas na verdade ele não saiu dos Caldeus, ele saiu de Harã, né? Quem saiu de Ur dos Caldeus foi justamente Terá, com toda a família dele, junto com Abraão, e lá se estabeleceu em Harã, e Deus chama Abraão em Harã, está bem claro aqui, Deus chama Abraão em Harã, fala assim: Abraão, você já, né, é uma terra boa, um lugar, né, você já estabeleceu, porque quem, digamos assim, quem criou essa cidade nova, foi justamente Abraão e sua família. Então ele estava estabelecido, estava rico, estava próspero, estava abençoado, estava tudo certo. Aí Deus fala: sai da tua terra, essa terra é tua, mas você sai dela, deixa a sua parentela, e vá para um lugar que eu te mostrarei. Ou seja, não há uma perspectiva exata, como eu falei aqui um tempo atrás, né? O Senhor disse para Abraão: olha, eu tenho um lugar para você, carteira assinada, promoção, nada disso, né? Você vai sair apenas confiando no que eu estou falando. Então, o que nós aprendemos com essa renúncia? Porque ele teve que deixar, queridos, né? Deixar família, deixar amigos, deixar uma estrutura já estabelecida, deixar conquistas que o próprio Deus deu a ele, tá? E no princípio de fé ele larga tudo. Então o que nós aprendemos com isso? Primeiro, precisamos sair da nossa zona de conforto, tá? Queridos, não existe conquistas, não existe milagre estabelecido na vida do crente servo de Deus se ele não deixar sua zona de conforto. Todo crente que está confortável como crente, ele não vai conquistar nada, ele não vai, né, não vai progredir, não vai crescer, não vai desenvolver, vai passar anos e o seu nível de conquista, aquilo que ele vive no contexto, né, do reino de Deus, continua exatamente a mesma coisa. Deus só vai agir se nós sairmos da zona de conforto. Abraão estava extremamente confortável, estava próximo, estava abençoado, mas Deus tinha um propósito de ir muito além do que ele estava, e era preciso que ele renunciasse, que ele saísse daquele lugar. Então, muitas vezes vamos sair, né, do lugar que é conforto,
Tá? Hoje nós oramos pouco, porque orar muito é desconfortável. Hoje nós estamos envolvidos mais nas redes sociais, porque redes sociais é uma coisa, né, que agrada. Tá? Nós estamos, digamos assim, estabelecendo uma coisa nas nossas vidas, que estabelece muito mais o nosso conforto do que a vontade e o querer de Deus. Então saia da zona do seu conforto, querido. Veja o que realmente, o que no contexto aí de anos da sua vida, da minha vida, o que nós não temos avançado, porque simplesmente nós queremos que as coisas continuem do mesmo jeito. E nós aceitamos, né, aquilo que apenas conquistamos. Abraão já era rico, já era próximo, já tinha família, mas ele não tinha o principal. Tá? Falei hoje aqui de manhã, ele era chamado de pai, um pai que não tinha filhos. E Deus disse, só depois que Abraão saiu da sua terra, tá, é que todas as coisas que ele sonhou no nível extraordinário, Deus fez com que se cumprisse na vida dele. Tem coisas que Deus só vai fazer em nossas vidas quando sairmos da zona de conforto. Enquanto estivermos nela, não vai se cumprir o que Deus quer que se cumpra. O segundo aspecto é deixar que sua terra e parentela é vencer as críticas. É romper com aquelas pessoas que não vão aceitar muitas vezes, certo? A visão que Deus deu a você. Vamos imaginar aqui, tá? Comigo. Quando Abraão fala assim, olha, Deus me chamou, certo? E eu quero que você entenda que nesse contexto, tá? Aquele povo ainda tinha um ranço muito forte da idolatria, porque ele foi criado em Ur, nasceu em Ur, e Ur era uma terra idólatra, e toda a família dele trouxe isso, tá? Então quando Deus se revela a ele, e ele então fala por que ele está indo embora, ele teve que falar, ele teve que dizer, né? Teve que chamar, estou indo embora, mas por quê? Porque Deus, que Deus é esse? O único Deus. Cadê a imagem dele? Nós não vemos. Ele falou com você? Falou comigo, para que eu deixasse tudo. Para onde? Eu não sei, né? Não sei, mas ele disse que eu tenho que ir. Ele falou que iria me abençoar. Ele falou que tudo que eu fizesse ia dar certo, e eu vou confiar nele, aleluia. Agora, imagine para os que não creem, os que não têm fé, imagine o nível de crítica. Eu creio até que ele foi chamado de doido, sabe? Ele não está bem certo, está velhinho, tadinho, né? Deve estar com algum problema. Queridos, quantas vezes nós não rompemos com certas coisas porque não queremos ser criticados, certo? Não queremos sofrer, digamos assim, nenhum tipo, né, de adversidade no contexto de você firmar a sua fé. Nós estamos caminhando por uma igreja, né, que está assim, se adequando a tudo, tá? Para que ela não seja questionada em nada. Então nós estamos numa época da aceitação. Por isso que existe igreja para todos os gostos e todos os públicos. A pergunta é, será que Deus também está em todos os gostos, em todos os públicos? Porque, queridos, a exceção e a escolha sempre será algo de Deus. O que é comum muitas vezes não pode ser de Deus. Então, se você precisa, entenda que Deus, né, quer fazer algo na sua vida, é necessário você romper, certo? Com as pessoas ou com as críticas. Ah, agora você é crente, agora você não sei o quê, agora você está orando mais. Eu quero dizer para você, querido, quanto mais a gente romper, certo? Da maneira como Deus quer que nós façamos, ao contrário daqueles que não creem no que nós cremos, é aí que Deus vai revelar o seu poder em nossas vidas, aleluia! Imagine se Abraão fosse convencido, né? Fosse convencido pelas pessoas lá, mas rapaz, você não pode fazer isso, olha para o seu redor, você está próximo, tem uma terra abençoada, um lugar ótimo, por que você vai sair? Por que você vai sair daqui? Por que você vai deixar tudo isso? Por causa de um Deus que ninguém, né, nunca viu, não sabe, cadê a imagem dele? Porque o povo era idólatra, entendeu? Eles tinham que ter uma visão de um ídolo, e Deus se apresenta a Abraão, fala com ele, numa perspectiva de não visibilidade, mas ele crê, e ele rompe,
Porque o que importa é o que Deus fala, o que Deus diz, o que Deus estabeleceu, é fazer sempre a vontade de Deus, porque Deus sempre deve ser o maior em tudo em nossas vidas, aleluia. O terceiro aspecto aqui da renúncia, deixar a terra parentela, é a convicção, certo, da direção de Deus. O que Deus tem direcionado a você, querido? O que Deus tem falado com você? O que a Bíblia diz a respeito do seu casamento, a respeito, né, da sua liderança como um pai da sua casa? O que Deus tem falado a você a respeito da sua vida como discípulo, como membro de uma igreja? Deus já estabeleceu tudo isso. O interessante é que Deus disse para Abraão, claramente, eu vou ter uma aliança contigo, eu vou te abençoar. Quem você abençoar, será abençoado. Quem abençoar você, eu também vou abençoar. Mas quem amaldiçoar você, eu vou amaldiçoar. Eu vou estar com você. A única garantia que Deus dá a Abraão é a palavra dele. Mais nada, a única garantia que nós temos é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a nossa direção, aleluia! Se nós vivermos conforme a palavra, mesmo que todos se levantem, mesmo que todos sejam contra, não tem como nós não sermos abençoados. Queridos, renunciar, certo? A terra parentela é você romper com todas as direções que não são de Deus e se firmar na direção de Deus, que é através da sua palavra. O segundo aspecto do poder da renúncia é deixar a religiosidade. O interessante, como eu falei, quando Abraão sai de Ur dos caldeus, né, ele viveu lá, nasceu lá, e vai para Harã acompanhando seu pai, como eu falei, eu não tenho dúvida que esse contexto de idolatria, de religiosidade, era bem, né, digamos assim, bem estabelecida. Claro que de alguma forma Abraão teve algum conhecimento, né, do único Deus eterno. E isso foi alimentado, de alguma forma, a vida dele. Quando Deus se apresenta a ele de alguma forma, ele tem um entendimento que era aquele Deus. Tá? E aí ele teve que romper com todo o contexto religioso da época. O interessante é que a maior, digamos assim, barreira de Jesus para manifestar o seu poder e que ele era um Messias aqui na terra, foi exatamente a religiosidade dos judeus. Os maiores inimigos de Jesus não foram os romanos, mas foram os sacerdotes, foram os fariseus e os saduceus. Por quê? Porque viviam uma capa religiosa. Mas o que Deus propõe a Abraão? Propõe um relacionamento, propõe uma cumplicidade, propõe uma amizade. Ou seja, você não vai precisar mais ficar olhando onde Deus está, porque eu vou estar com você, eu vou estar ao seu lado, a minha aliança é contigo. Não importa se você está em Harã, se está em Ur, se você está no meio do deserto, está em Canaã, eu vou estar com você. A minha bênção sobre a sua vida será permanente, aleluia! Então hoje nós podemos estar caminhando, né, num contexto mais programático, sabe? No contexto mais tradicional. As pessoas são movidas, muitas vezes pelo movimento, certo? Do que pela prostração e adoração. São muito mais incentivados pelo programa do que pela humilhação da oração, pela busca do Senhor. Ou seja, a religiosidade precisa ser colocada de lado. Tá? Precisamos entender, certo, que a nossa vida com Deus não tem a ver com contexto religioso, tem a ver com o contexto de um céus aberto. O véu da separação foi rasgado. Nós podemos entrar no Santo dos Santos e falar com o Pai. Nós somos marcados pelo sangue. Nós temos livre acesso. Podemos ver, sentir, vivenciar a glória de Deus. Aleluia! Então, queridos, nós temos que deixar muitas vezes esse berço. A gente conversa com algumas pessoas, minha mãe era católica, minha mãe fazer o que tal, e a pessoa se prende naquilo, né? Se prende naquilo, e infelizmente não consegue ouvir a voz de Deus.
Mas Abraão rompeu com tudo isso. Ele renunciou. Ele estabeleceu sua nova identidade. E disse, olha, agora eu vou sair. Por quê? Porque ele precisava romper com aquele contexto. Olha, irmãos, se Deus mandou Abraão na época, sair de Harã, eu não tenho dúvida que Deus não poderia fazer o que tinha que fazer na vida de Abraão lá em Harã. Porque a influência, o contexto da terra ia acabar sufocando a sua fé. Então Deus tira. Então às vezes tem certas coisas que não pode fazer parte de nossas vidas. Entendeu o que eu estou falando? Eu vou para a igreja só por ir, né? Porque se eu não for meu discipulador vai chamar atenção. Irmãos, Deus não quer isso. Deus não quer isso. Às vezes eu falo sempre, melhor vir forçado do que não vir. Mas isso não é uma coisa que tem que ser sempre, tá? Tem vezes que você tem que fazer o sacrifício de louvor, não está com vontade, mas porque Deus merece, eu vou lá. Eu vou adorar, eu vou louvar ao Senhor, tá? Por quê? Porque o entendimento que Deus é maior do que os seus sentimentos. E Deus quer justamente se revelar a nós dessa maneira, tá? Como Ele falou diretamente com Abraão. Não houve um apóstolo, não houve um pregador, não houve um profeta. Deus diz, Abraão, sai, entendeu? Eu vou estar com você, eu tenho compromisso com você, você vai sair daqui, e quem te abençoar, eu vou abençoar, quem te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar, você será uma bênção, porque eu vou estar na tua vida. É isso que Deus quer. Deus quer que você escute Ele, que você tenha acesso. Deus pode falar hoje através do profeta, do pastor, do apóstolo, mas Deus quer falar com você tete a tete. Deus quer que você rompa com esse contexto, digamos assim, do contexto raso da sua fé, e tenha a percepção clara da sua nova identidade, que Deus já estabeleceu na sua vida, que o seu Deus é o único Deus, que nós não podemos viver sem Ele, não importa o que aconteça, a minha fé, ninguém vai roubá-la, porque eu sou do Senhor. Hoje, por qualquer coisa, nós estamos desistindo. Estamos desistindo. Nós estamos caminhando para um tipo de crente muito raso espiritualmente. Um tipo de crente, por qualquer coisa, está deixando a aliança, deixando a igreja, um crente que está buscando muito mais as suas vontades, os seus quereres, do que as vontades e os quereres de Deus. E Deus não muda, querido. Não muda. Quando Abraão renuncia, a estrutura da sua terra, certo? Da sua religiosidade, ou pelo menos, mesmo que ele não estava envolvido, mas ele não queria estar perto daquilo, ele queria uma experiência nova, ele queria uma dimensão maior, ele queria subir num degrau maior, ele queria ter uma estrutura espiritual maior, ele rompeu com isso. Então é importante que você compreenda isso em nome de Jesus. Ou a gente fica na mesmice, vai ser isso mesmo, ou a gente rompe. E nós precisamos romper. Vamos romper. Precisamos entender que Deus tem coisas grandiosas, coisas extraordinárias para realizar em nossas vidas. Deus tem revelações tremendas para nos dar. Deus quer nos usar poderosamente, quer fazer milagre extraordinário. Deus quer fazer coisas grandiosas em nosso meio, mas Ele só vai fazer, quando esse espaço ocupado apenas no contexto religioso for tirado e ser colocado o princípio da intimidade. Eu sou do meu amado e Ele é meu. Aleluia! Nós pertencemos ao Senhor. Uma das coisas extraordinárias que a Bíblia fala é que Jetro é conhecido como amigo de Deus. Um amigo de Deus. Imagine. Jesus fala isso com os discípulos, não temos chamados, de servos, mas de amigos. Porque esse é o princípio, A religiosidade e a intimidade não se combinam. Ou você será um religioso, ou você será um íntimo de Deus. Ou você apenas vai viver os dogmas religiosos, ou você vai romper e ver a glória de Deus, vai entrar na sala do trono e contemplar a glória do Senhor. E eu espero que você contemple e viva a glória do Senhor. Ele deixa lá sua religiosidade. O terceiro aspecto, é deixar
as pessoas que lhe atrapalham. Lhe atrapalha viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Nós estamos caminhando, né? Certo? Ele deixa sua parentela, estou falando de renúncia, né? O poder de uma renúncia. Deixa sua parentela, tá? Deixa a religiosidade, a religião da sua família, tá? Ele deixa agora, mas ele sai de Harã com Ló. Com Ló, porque ele tinha um compromisso com Ló. Certo? Era seu sobrinho, filho do seu irmão, que já tinha morrido, e ele pega Ló para criar. Então era como filho. Mas só que Ló não era convertido, querido. Né? Ele era tão certo que não era convertido, não tinha o mesmo princípio, apesar do que Abraão, né? Abraão começou a ensinar ele, que a primeira oportunidade que ele teve, ele foi para onde? Sodoma e Gomorra. Quem é crente vai para Sodoma e Gomorra, querido? Né? Não vai. Quem é convertido não vai, entendeu? Primeira oportunidade, mas o que acontece? O que Ló estabelece aqui? Né? Ló era um peso espiritual. Ló era um peso espiritual. E às vezes a gente temos uma tendência de nos acostumarmos com pesos espirituais, com pessoas que às vezes atrapalham muito mais nossa vida espiritual do que ajudam. E aqui não estou falando de discipulado, que é outra história. Estou falando de pessoas que você às vezes convive, já falei aqui várias vezes, né? Mas fala mal de igreja, fala mal de pastor, né? Só reclama da vida, só não sei o quê. Aí você fica lá bebendo do espírito dessa pessoa. E você acha que isso não vai, de uma hora não vai contaminar você? Vai. E você, meu amigo, não sei o quê, ppp. Eu me lembro de uma pessoa, né? Eu sou amigo de fulano, de tal e tal. Falei, meu Deus do céu, não é que a pessoa não pode ser amigo. Mas é uma pessoa que, né, já foi do altar, se desviou, né, é endemoniado, em palavras, só fala coisa, e a pessoa está lá, né, bebendo desse espírito. Eu não sei qual eram as palavras de Ló, mas com certeza Ló acompanhou Abraão reclamando, murmurando, perguntando, questionando. Por que isso? Nós estamos tão bem aqui, e PPP, não é isso? Né? Imagine, mas como Abraão tinha um compromisso, ó, Deus vai agir. Né? Primeira oportunidade, Deus vai me dar para me livrar desse sujeito. E o que acontece com Ló? Ló traz divisão, Ló traz contenda, porque os pastores de Abraão não se davam com os pastores de Ló, né? E a briga, e PPP, e a confusão, e foi na confusão que Deus abriu a oportunidade, certo? Para Abraão se livrar de Ló. Às vezes, querido, a confusão e o problema é uma oportunidade. Entendeu? Oportunidade. A minha palavra aqui hoje, não é como essa palavra que eu vou dizer aqui, não é, digamos assim, um desabafo, de forma nenhuma. Eu falo isso tranquilamente. Tranquilamente. Querido, tem pessoas que passaram por aqui, que não deixaram nenhum tipo de saudade. Pois, pessoal, já foram tarde. Por quê? Porque a pessoa que não contribui, que não coopera, que não está junto, que não tem a visão, né, daquele que lhe ajudou, porque quem sustenta e quem abençoa Ló é Abraão. E nós podemos notar aqui que esse Ló, apesar de receber tudo de Abraão, ele era contra Abraão, porque quando as confusões aqui, você não vê Ló defendendo, dizendo que os seus pastores estavam errados, e não de Abraão. Mas quando Abraão fala assim, não vai dar certo, ele concorda, porque no contexto aqui ele está acreditando, certo? Que os pastores de Abraão que é o problema, e não os pastores dele. Entendeu? Quando a pessoa, querido, não tem a graça de Deus, o problema sempre será os pastores dos outros. Ou, entendeu? Sempre será o outro, e nunca ele. E é esse tipo de pessoa que se você falar, olha, não pode conviver. E como eu falei que não estou falando, né, de pessoas que têm problema que você pode ajudar, que tem um propósito de Deus, né, mudar a vida através da sua vida. Estou falando de pessoas já que você sabe que passa ano e ano e ano e ano e tem a mesma linguagem. A linguagem para baixo, a linguagem de buscar defeito, a linguagem de arrumar problema. Queridos, tá?
Em nome de Jesus. Se existe um Ló na sua vida, manda ele embora. Manda ele embora. Que ele vá para Sodoma, vá para onde for. Que ele tenha visão carnal. Porque quando Deus, Abraão fala assim, escolhe. Se você for para esse lado, eu vou para esse. Né? Por que Ló viu as campinas? A visão dele era a visão carnal. Certo? E deixou com Abraão o quê? O deserto. Que amor, hein? Estou falando aqui, que amor, hein? Porque essas pessoas, na hora que você precisar delas, de verdade, tá? São as primeiras a se virem. Cuide de você, tá? Então entenda isso em nome de Jesus. Ou seja, esse homem trazia contenda, divisão, tá? Mas era o seu filho. Por quê? Ló era adotado por Abraão. Ele tinha os privilégios de filho. A riqueza que Ló tinha foi porque Abraão abriu portas para que ele tivesse. E nesse tempo, nessa hora, ainda dá ele, olha aqui, Ló, você pega aqui, eu vou para o outro lado. E Ló pegou o caminho de Sodoma, porque aqueles que não são de Deus, sempre serão atraídos por Sodoma e Gomorra. Tá? Uma hora, a sua carnalidade, a sua perversidade, a sua iniquidade vai ser revelada. E quando isso acontecer, é bom que você não esteja perto. Entendeu? Esteja longe. É bom que você esteja do outro lado ao contrário. Bem distante. E esse outro lado, distante, é perto de Deus. Da direção de Deus. É deserto, é difícil, mas eu tenho a bênção de Deus. Aleluia! Irmãos, o que adianta um lugar florido, uma pastagem florida, extraordinária, mas sim a bênção de Deus, que nos conduz a Sodoma e Gomorra. E o resultado, os irmãos já sabem, já conhece a história. Já conhece a história, o resultado. Aí só foi a queda, até a descendência de Ló, foi uma descendência miserável e maldita. Porque com Deus não se zomba. O que o homem semear, isto ele vai colher. Então, tenha cuidado. Tá? Tem gente vendendo a sua fé por amizade. Tem gente vendendo a sua fé por causa de namoro. Tem gente vendendo a sua fé por causa de influência ruim. Querido, tenha muito cuidado. Tem coisas que não são para você. Não são para você. Tem pessoas que não são para você. A verdade é essa. Compreenda isso. Tem que haver uma escolha, sim. Eu não estou dizendo que você tem que ser inimigo de ninguém. O que eu estou dizendo é que você precisa se posicionar. Em qualquer lugar você tem que ter uma posição clara. Clara. Entendeu o que eu estou falando? Clara. Eu me lembro de uma história que aconteceu aqui na igreja. A irmã me contou, né, que uma pessoa foi na casa dela. Uma irmã da igreja foi na casa de outra irmã visitar. E essa irmã chegou lá falando mal de mim, né? E tal. Quando ela abriu a boca, eu disse, pode calar. Aqui na minha casa, não se fala mal nem do meu pastor, nem de pastor nenhum. A irmã, piu. Acabou. Entendeu? Aí nós não queremos criar problema. Queremos criar problema com ninguém. Por quê? Aí o que acontece? As pessoas transportam maldições e a gente vai atrás. O que Abraão falou assim, logo você vai para Sodoma e Gomorra sozinho. Eu vou aonde Deus mandou que eu vá. Aleluia! Eu sempre seguirei ao Senhor, sempre seguirei a palavra dEle. Porque se você não renuncia àqueles que lhe atrapalham espiritualmente, você vai ter que renunciar a Deus. Como eu falei para você, estou falando num contexto de pessoas que lhe prejudicam espiritualmente. Não estou falando de outros contextos. Que Abraão se separou de Ló. E só depois que Abraão se separou de Ló, que lá no capítulo 17, que Deus começa, tá, a revelar e fazer cumprir as promessas e os propósitos de Deus na vida dele. Quando Abraão se torna pai de multidão, Deus muda o seu nome, né, de Abrão para Abraão,
E Deus fala que ele será pai de nações, e na sua descendência vai estabelecer reis. Ele já estava separado de Ló. Antes disso, Deus não tinha dado essa. Deus apenas falou assim: sai da tua terra, eu vou ser contigo. Mas só depois da separação que Deus disse a Abraão: você não será chamado mais de pai, mas pai de nações. E das suas entranhas, da sua semente, sairá reis. Aleluia! Então, eu estou dando uma dica aqui, querido. Tá? Tem coisa que talvez não está se cumprindo na sua vida ainda, porque deve ter algum encosto aí. Então, cuidado. Tá? Aqui é uma palavra espiritual, que cada um tem que saber. Tem que saber. Eu tenho muita facilidade de entender essas coisas, tranquilamente. E eu não tenho dificuldade nenhuma de me afastar de pessoas que a gente chama de vampiro espiritual. Suga a nossa vida espiritual, ao invés de nos ajudar. Então, tenha perto de você pessoas que lhe abençoam. Tá? Eu vou mais longe, hein? Muitas vezes tem a ver até com família, tá? Mas vamos andando. E por último, tá? Por último, meu tempo ali está. Por último, Abraão foi um homem que fez sacrifícios para Deus. Não existe renúncias. Toda renúncia é sacrifício, mas não existe renúncia se você realmente estiver disposto a fazer o seu melhor para Deus. Isso é tão sério que a última prova de Abraão foi a mais difícil. Deus abençoa Abraão, faz dele pai, né? Porque ele era de Sara. Abraão tinha 99 anos, Sara já tinha quase a cidade. Eram os dois velhinhos, né? Já acabadinhos, apesar de naquele contexto estava mais forte que alguns hoje, né? Mas já estava parado de Bagdá. E Deus então gera Isaac, para que todos soubessem que Isaac era um milagre de Deus. Não era algo normal, não era algo natural. Querido, presta atenção. Eu profetizo na sua vida que as coisas sobrenaturais farão parte dela, aleluia! E todos verão e saberão que essas coisas estão na sua vida, porque o milagre de Deus chegou até você. Dê um glória a Deus e aplauda Jesus. Bendito para sempre é o nome do Senhor. Mas Isaac não pode ocupar o lugar de Deus. Aquilo que temos não pode ocupar o lugar de Deus. O nosso celular não pode ocupar o lugar de Deus. Nossa família não pode ocupar o lugar de Deus. Nada pode ocupar o lugar que é de Deus. Cada coisa tem o seu lugar. Mas Deus é o mais importante. Por isso que Deus pede. Abraão, ele já estava acostumado a fazer sacrifício, a renunciar. Quando ele pede Isaac a Abraão, queridos, foi mais difícil? Foi, mas ele já estava treinado para isso. Hoje em dia, se Deus nos pede qualquer coisa, meu irmão, que luta, viu? Que luta. A verdade é essa. Porque nós somos treinados espiritualmente apenas para receber. Entendeu? Apenas para ter. Eu vou lá, vou ser abençoado. Eu vou lá, vou ser curado. Eu vou lá, o apóstolo, né, tem que ter uma unção para trazer uma palavra. Nós somos acostumados apenas a receber. A verdade é essa. E Abraão, apesar de receber, ele era treinado para doar, para sacrificar. Desde a primeira palavra que Deus traz a Abraão, ele faz um sacrifício e levanta ofertas. E para cada promessa, o seu nível de oferta e sacrifício era maior. Então Deus o prepara para pedir a ele o que ele tinha de mais precioso, para provar a sua fé. E ele pede Isaac. Porque Isaac não pode tomar o lugar de Deus, apesar de ser Isaac. Nada pode tomar o lugar de Deus, apesar de ser bom para nossas vidas. E o que Abraão fez? Renunciou isso, entregou a Deus. Mas ao mesmo tempo ele estabelece o princípio da fé, de crer que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac dentre os mortos.
Entendeu o que eu estou falando? Nós queremos, querido. Nós queremos. Quando Deus pede, a gente vai fazer conta. Fazer se pode, não pode. Será que eu devo? A verdade é essa. Nós estamos vivendo uma igreja extremamente confortável. Essa é a verdade. Até o propósito das nossas vidas, se nós temos qualquer dificuldade nesse propósito, não, eu vou para outra igreja, não serve que lá eu vou ser mais bem tratado, lá o pastor não é bicudo, fica sorrindo para a gente, né? O que eu vou fazer aqui? Tudo é para satisfação nossa e pessoal. Não perguntamos o que Deus quer, não perguntamos o que Deus deseja. Imagine, quando Deus fala para Abraão, me dá teu filho, teu único filho, em sacrifício. Imagine um negócio desse, querido. Para Deus chegar no nível de pedir isso a Abraão, é que de alguma forma ele já conhecia o coração de Abraão. Mas hoje Deus nem sequer chega perto de pedir qualquer coisa muito mais aquém do que isso. Às vezes Deus pede uma oferta, que às vezes você tem e você fica amarrado. Entendeu? É uma coisa impressionante, nós temos que entender, ou a igreja é mais liberal, ou também a gente vai receber, né? Se nós damos a Deus no contra-gota, podemos receber também no contra-gota. Essa é a realidade. Quando Abraão dá tudo a Deus, Deus também não fez reserva nenhuma para dar tudo a Abraão. Aleluia! É simples assim, tá? Ou seja, é o nosso melhor. Agora, por que eu cheguei até aqui para falar a respeito de Abraão? E eu quero terminar essa palavra mostrando que a perspectiva de Deus em relação a Abraão era exatamente a mesma perspectiva dele, certo? Em relação a Abraão. Ou seja, a mesma perspectiva que Deus tinha em relação a Abraão a ele, Deus tinha dele para com Abraão. Porque quando Abraão oferece o seu filho Isaque, está lá escrito na Bíblia em Hebreus, olha, se um homem abrir o coração para oferecer o seu único filho para mim, eu também não vou fechar meu coração para entregar a ele o meu único filho. Porque Isaque é um tipo de Cristo. Isaque não foi sacrificado, né, no contexto de morte, mas foi sacrificado no contexto de intenção. Deus recebeu o sacrifício. O sacrifício de Isaque foi consumado na intenção do coração. Não foi consumado na intenção física, mas no coração foi, porque Abraão disse, Deus proverá um cordeiro para si. E Jesus Cristo veio. Aleluia! Se você for analisar aqui, querido, né? Se Isaque era um tipo, né, de Cristo, Abraão também não deixou de ser, porque Jesus teve que deixar sua parentela, entendeu? Teve que deixar sua zona de conforto, teve que se humilhar para cumprir o propósito do seu pai. Ou seja, né, de alguma forma, Abraão também era esse tipo. O que Deus está dizendo aqui, claramente, que se Ele pede algo a nós, é porque primeiro Ele já nos deu. Ele já nos deu Jesus, aleluia! Ele veio. E a Bíblia fala que Ele veio como homem, apesar de ser Deus, mas não usou de usurpação ser igual a Deus, mas antes se humilhou até a morte de cruz, sofreu e padeceu, e por causa disso, porque Ele se humilhou, Deus o exaltou, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, toda língua confesse que Ele é o Senhor. Aleluia! Jesus Cristo ressuscitou, porque Deus abriu mão, Deus renunciou, Deus abriu mão do seu próprio Filho, para ganhar milhares e outros filhos, que somos nós.
Deus nunca vai pedir nada a você se primeiro Ele não tenha sido exemplo. Entenda isso em nome de Jesus. Por isso que Jesus fala que Ele padeceu e sofreu toda sorte de provações, mas Ele venceu todas elas. Ele até a lei Ele cumpriu, tá? Ele foi perfeito em tudo. Ele foi rejeitado, teve os inimigos, mas Ele não abriu mão da missão, do que Deus estabeleceu na vida dele. Então hoje nós precisamos entender que a vida cristã tem um exemplo, que é o próprio Cristo, tá? Eu não estou falando aqui que a vida cristã tem que ser uma vida oprimida, opressa, complicada. O que eu estou dizendo é que não há vida cristã sem renunciar, sem colocar Deus em primeiro lugar, sem colocar a prioridade na sua vida sendo Deus, sendo as coisas espirituais. A minha pergunta, que não quer calar, é que se Deus pedisse o nosso Isaac, será que nós daríamos? Muitas vezes o nosso Isaac é muito menor do que o Isaac de Abraão, menos representativo, e de menos valor, e mesmo assim nós não temos dado. Não temos dado nosso tempo, não temos sido fiéis, né? Nossos pedidos de oferta, não temos, digamos assim, cumprido o nosso ministério como Deus, né, queria que nós cumpríssemos. Nós entramos saindo no ministério na igreja, e não, né, somos apenas mais um que faz parte da igreja, e não nem algum membro que é participante, que é ajudante, que é cooperador. Então nós temos que compreender isso. Ou nós renunciamos o nosso Isaac, e adotamos o Isaac principal, que é o Cristo, que está do nosso lado, está junto conosco, que ressuscitou, que está à destra do Pai, que intercede por nós, é o nosso advogado, é o grande eu sou, é o Deus de todo o poder, a Ele a honra e a glória, e tudo que nós temos é dEle, e pertence a Ele. A igreja tem que ter essa visão clara e principal. Ou nós caminhamos dessa maneira, querido, ou vamos ficar sempre no raso, sempre na dificuldade. O interessante é que a igreja, né, em geral, sempre conta com muito menos daqueles que fazem parte dela. Isso não é o ideal, e não deve ser o ideal, porque nós entendemos que a influência espiritual de fazer o melhor para Deus tem que chegar a todos. Você não pode ser mais um no meio da multidão. Você tem que ser a oferta que é oferecida a Deus como libação. Eis a minha vida aqui. Você é como Isaías. Sou pecador, mas eu estou aqui. Faça de mim um vaso. Eu quero fazer o melhor para ti. E Isaías se tornou o profeta messiânico. Você sabe o que significa ser o profeta messiânico, querido? De todos os profetas, as profecias mais importantes são as messiânicas, a respeito de Jesus. E Isaías se tornou o profeta messiânico. Por quê? Porque ele renunciou, certo? De que ele não era nada, e que era totalmente dependente de Deus. Sejamos uma igreja assim, seja um crente assim. Eu quero que você entenda algo em nome de Jesus. Enquanto você não viver fazendo o melhor para Deus, você e eu nunca teremos o melhor de Deus. Entendeu? Nunca. Às vezes, o pouco de Deus é muita coisa, mas Deus quer fazer muito mais. Abraão podia continuar sendo Abraão. Entendeu? Abraão podia continuar sendo alguém que ainda teve um filho da sua herança. Abraão poderia continuar sendo alguém próspero, rico, lá na terra de Arã. Abraão poderia ser reconhecido, tá, no meio da sua família, da sua parentela, um bom homem, uma pessoa boa, que conquistou muita coisa. Abraão poderia ser conhecido como mais um
na genealogia daqueles que faziam parte, certo? Do propósito de Deus. Mas Abraão é conhecido como o pai da fé, como aquele que gerou a nação para servir ao Deus de todo o poder. Aleluia! Por que isso, querido? Simples, porque ele decidiu fazer da sua vida o melhor para Deus. Eu não sei o que é para a sua vida o melhor para Deus. Você tem que saber. Você tem que fazer essa avaliação. Eu tenho feito as minhas. E eu espero que a gente decida, tá? Nós só podemos viver inteiramente o princípio da Páscoa, porque a Páscoa é uma nova oportunidade. É algo novo. Jesus ressuscitou. É um novo começo. O tempo da vergonha passou. O tempo da morte foi vencida. Jesus Cristo ressuscitou. Então, para eu viver essa nova oportunidade, eu tenho que mudar e fazer uma avaliação do que eu preciso mudar para receber tudo aquilo que Deus tem para mim depois da ressurreição. Então, em nome de Jesus, viva, priorize sua vida espiritual. Com sabedoria, tá, querido? Sabedoria. Eu me lembro de Daniel, certo? Daniel estava cativo, na terra de Babilônia, da Babilônia, entendeu? Se envolveu com todos os contextos da Babilônia, ele se tornou um político, se tornou, né, um sacerdote, se tornou um sábio, tudo que você imaginar, ele estava envolvido. Certo? Mas ele decidiu no coração não se contaminar, de viver a sua fé, mesmo se fosse jogado nas covas dos leões. Entendeu o que eu estou falando? Então, em nome de Jesus, não há vida com Deus sem priorização ou sem renúncia. Vamos ficar de pé? Pode aplaudir Jesus bem forte. Aleluia. Levanta a mão para o céu. Começa a ser grato a Deus pelo que Deus tem feito na sua vida. Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você está aqui, louvando e exaltando o nome do Senhor. Você poderia ver qualquer outro contexto, mas Deus escolheu para que você estivesse diante dEle, para servi-lo e para adorá-lo. Só por isso, só por esse contexto, só por esse motivo, já seria suficiente para você viver aquilo que Deus quer que você viva. Queridos, em nome de Jesus, esse tempo que estamos vivendo hoje é um tempo de reavaliação. Não é mais tempo de estarmos no raso. Não é mais tempo de nós vivermos, digamos assim, né, apenas o resto, ou o que recebemos dos outros. É hora de você realmente adentrar. É hora de você realmente se aprofundar. É hora de você se mergulhar. É hora de tempo de você ter intimidade com Deus, para que os propósitos de Deus, e aí esse propósito, cada um, né, é entre você e Deus. Não sei se Deus vai fazer você um Abraão ou um Isaac, né, vai fazer de você um Jacó, vai fazer um dos 12 das tribos, né, de Israel, vai fazer de você um José, eu não sei, um Davi. Para cada pessoa, Deus tem um propósito. Talvez até alguém, né, alguém que não é conhecido. Você acha que essas pessoas que tiveram, né, Davi não foi um grande rei, ele sozinho, mas ele tinha um exército que lutava com ele. Alguns eram generais, outros eram soldados comuns, mas todos contribuíam. Todo mundo tem um propósito. O importante é como desenvolvemos isso e como fazemos isso. Deus tem um propósito na sua vida. No dia da ressurreição, é o dia que Deus quer que você tire a pedra. Quem vem tirar a pedra é você. E Ele vai dizer assim: Lázaro, sai para fora. Aleluia. E que tudo que está preso, tudo que é morte, vai cair, vai ruir.
ouvindo a voz daquele que tem todo o poder. Em nome de Jesus, sai para fora. Em nome de Jesus, no dia da ressurreição, vamos ressuscitar a nossa vida espiritual, vamos ressuscitar a nossa relacionamento com Deus, vamos ressuscitar a nossa vida, como colocando em prioridade a nossa relação com Deus. Vamos fazer o melhor para Deus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Tudo que é morte, tudo que é desânimo, tudo que é abatimento, vai cair por terra em nome de Jesus. Hoje, o Espírito da ressurreição vai nos levantar novamente, para que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas e na vida da igreja. Se você crê, dê glória a Deus, diga aleluia, aplauda Jesus bem forte, celebra o Senhor, joga essa cadeira para cima. Jesus Cristo ressuscitou, nós estamos vivos, nascemos para a vitória, a morte e o inferno foi vencida, nós nascemos para a glória do Senhor. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Graças a Deus. O sol se apaga.
mãos para os céus e aplauda Jesus bem forte. Mais forte, mais forte, mais forte. Aleluia! Pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Glória a Deus, aleluia. Aplauda o Senhor mais uma vez. Aleluia! Posso crer no amanhã, por temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele temor não há, Senhor, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aplauda Jesus bem forte mais uma vez. Ele está vivo. Graças a Deus. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor cumpra o propósito dele na sua vida. Que você seja abençoado na terra. Que depois da ressurreição você vai viver as coisas novas de Deus na sua vida. Coisas extraordinárias. Que você decida viver todas as promessas que Deus tem para você. Você e sua casa, em nome de Jesus. Você está em casa também, eu te abençoo em nome de Jesus. Que todos que creem, dêem glória a Deus, digam aleluia, aplauda Jesus bem forte. Deus abençoe, até a próxima.